E no decorrer de toda essa série, você vai entender, de fato, o que é realmente um avivamento. Você já começou a entender que, para que tudo aconteça na vida das pessoas, algo primeiro precisa acontecer na sua vida. E Abacuque 3, no verso 2, é um texto base para esse ano na nossa vida. Porque está escrito: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi. Aviva, Senhor, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Esse texto é poderoso porque Abacuque ele nos deixa algumas lições aqui que já foram faladas diversas pelo apóstolo, e hoje não é o objetivo esmiuçar esse texto, mas algo me impactou aqui, quando Abacuque disse que ele ouviu a palavra do Senhor e ele temeu. Já não precisaríamos de mais nada quando ele diz: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aí depois que ele teme a palavra, aí ele diz: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, faze-a conhecida. Ou seja, faz a tua obra conhecida. Porque a obra do Senhor precisa ser conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, aqui nós temos um combo de muitas coisas. Nós temos um Deus que não é mais ouvido falar desse Deus, dessa faceta de Deus, dentro desse sentido, desde a perspectiva desse texto, um Deus irado. E existe um livro chamado, o Deus, ou o Deus irado. É muito poderoso, eu te aconselho a ler esse livro. Agora, avivamento individual vai além do que nós ouvirmos apenas algo que venha de encontro ao nosso coração para trazer conforto e segurança. Então, diga comigo: tudo que o avivamento não vai trazer é uma vida confortável. Avivamento traz desconforto. Tudo que os crentes não querem. Então, querido ouvinte, nessa noite eu vim aqui te dizer que talvez essa palavra possa não ser a palavra motivacional que você gostaria de ouvir, mas ela vai ser muito motivacional para o seu espírito. Eu quero te dizer que se o seu espírito estiver motivado, toda a sua vida será motivada. Então, você precisa entender que o avivamento, ele vai trazer sérios desconfortos. Por quê? Porque nós já temos ouvido falar que o avivamento é tornar mais vivo, é tornar mais animado, é desperto, é fazer você mais forte, é você se tornar mais vivo, é você se tornar alguém que está com consciência daquilo que precisa ser feito. Então, tudo que o avivamento não é uma obra inconsciente. Por quê? Porque por conta do pentecostes, pentecostalismo, o avivamento ele foi interpretado como arrepios, movimentos, sensações, extremos, poder apenas, poder apenas, poder apenas. E tudo isso é muito poderoso, tudo isso é muito bom e faz parte de uma vida cristã avivada. O que seria da nossa vida se não fosse isso? Mas o avivamento, ele é algo além de tudo isso que você acha e que nós aprendemos. Eu digo nós porque nós aprendemos muito que o avivamento era isso. Era um lugar movimentado, era um lugar vivo, era uma igreja avivada, que as pessoas falam em línguas e que as pessoas sentem a presença de Deus e que as pessoas se arrepiam na presença de Deus e que em alguns lugares essas pessoas caem também na presença de Deus. Então esse foi o avivamento que você ouviu falar, talvez uma vida inteira. Mas nós temos aprendido acerca da palavra que o avivamento vai mais além do que isso. Isso faz parte, mas não é tudo. Para mim, eu poderia dizer que isso seria o final de tudo. Por quê? Porque quando nós começamos a entender que o avivamento, desde a perspectiva da igreja, traz uma nova vida, aqui já começa tudo diferente. Por quê? O avivamento traz uma nova vida. E o Espírito me levou a algo aqui. Nova vida. E quando nós falamos de vida, nós só pensamos na morte. Está comigo? Quando se fala de vida, só pensamos em morte.
Se alguém diz assim, aproveita a vida, aproveita quando você está vivo. Você pensa, está repreendido, eu quero viver mesmo, gente. Quem disse que eu quero morrer? Mas quem disse que a vida é apenas vida ou morte? Nós precisamos começar a enxergar a vida desde uma outra perspectiva. E uma das perspectivas é que a vida, ela entra em novidade. Novidade de vida não significa vida ou morte, mas morte do seu velho homem. Então, quando a Bíblia diz que nós temos que viver em nova vida, entende-se esse texto apenas como uma nova vida, quando nós passarmos dessa vida para outra vida ou para a eternidade. Porém, o que você precisa entender nessa noite é que o avivamento traz nova vida, porque não faria sentido nova vida se nós já estivéssemos mortos. Então, nova vida é você ter um conjunto de hábitos alterado. Então, quando nós entramos em um processo de avivamento, ou de sermos avivados, nós começamos a ter um conjunto de hábitos na vida em que vivemos, na nossa vida cotidiana alterado. O curso precisa ser alterado. Isso é avivamento. Avivamento é você estar caminhando em uma vida que você julga normal, de repente você encontra-se com algo ou alguém que nós dizemos que é a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, e então você recebe um impacto do Evangelho, e esse impacto do Evangelho traz em você uma consciência de uma nova vida. Essa nova vida é um novo conjunto de hábitos. Então essa palavra hoje não vai levar talvez a você orar em línguas, mas ela vai levar o seu cérebro a começar a entender o porquê que você não vê algumas coisas acontecendo hoje na igreja. Por que algumas pessoas estão buscando, e parece que nós não conseguimos enxergar da forma que nós gostaríamos. Por quê? Porque o conjunto de hábito ou o conjunto de costumes das pessoas, quando elas estão vindo para Cristo, não estão sofrendo uma alteração. Isso implica em que não está acontecendo, então, um avivamento. Por isso, os grandes avivalistas, ou chamados e mais conhecidos como os grandes evangelistas, eles oravam pedindo: Deus, traga um reavivamento. Por quê? Porque o reavivamento precisaria começar a acontecer na igreja, desde a época em que, então, eles começavam a buscar para que Deus começasse a trazer uma nova vida. Agora, pergunto eu a você, escuta-se falar de nova vida? A nova vida que ouvimos é uma nova vida que venha de encontro às nossas vontades, os nossos quereres, aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que é confortável, uma nova vida, uma nova casa, um novo carro, um casamento bom. Tudo isso faz parte de uma novidade de vida. Então, quando as pessoas elas se convertem para Cristo, a grande maioria só esperam isso, essa novidade de vida, em uma vida que possa ser alterada para o seu bem-estar, para o seu bem maior, para o seu bem-prazer. Estão comigo? Só que o avivamento bíblico era um avivamento que trazia, então, uma nova vida para o povo. E uma nova vida implica em você entrar em um processo de mudança. Então, nesse sentido, o que nós entendemos? Entendemos o que ouvimos falar nas igrejas e fora das igrejas e pelos grandes filósofos de Martinho Lutero, que foi um homem que trouxe uma reforma. Então, é muito lindo fazer citações de Martinho Lutero nos púlpitos, é muito lindo falar de Martinho Lutero, é muito lindo, mas o que Martinho Lutero trouxe naquela época foi algo desconfortável, foi algo desprazeroso, não tinha prazer algum, porque aquilo implicou aquelas mudanças, aquelas alterações num curso, que era um curso natural, rotineiro, cotidiano, veio andar na contramão de todo
gostou daquilo que o sistema estava ensinando durante anos. Então isso trouxe um processo muito doloroso para quem decidiu alterar o seu conjunto de hábito. Você está comigo? Então, quando falamos de avivamento, falamos de reforma. E quando falamos de reforma, falamos de algo que as pessoas não gostam. Por quê? Porque nunca estivemos diante de uma geração tão adaptável. Uma geração e pessoas que gostam de adaptar, não gostam de reformar. E se não gostam de reformar, que dirá transformar? Só que avivamento é transformação. Você também ouviu falar, como eu ouvi, que avivamento é arrependimento. E nós vamos falar de arrependimento. Arrependimento não é remorso. Arrependimento é mudança de direção. É você decidir começar a acertar. Por quê? Porque deixa eu quebrar uma crença aí na sua cabeça. As pessoas acham que pelo fato delas não conseguirem acertar dentro do seu processo de erros e falhas, elas então devem desistir no meio do caminho. Por quê? Porque eu não estou conseguindo acertar, então eu não consigo ser alguém que me arrependo. E se eu não arrependo, se eu não tenho força para manter o meu arrependimento de semana passada, o que vou eu fazer na igreja? De fato, pergunto eu a você, tem algo que você precisa se arrepender? Porque as pessoas estão com a sua consciência tão cauterizada que já virou normal uma vida anormal. Então eu quero quebrar nessa noite toda a fortaleza e todo o entorpecimento. Eu ativo a sua mente e eu digo que você não dorme. Porque eu digo que você vai sair daqui hoje com uma consciência cristã. Você não vai sair daqui hoje com uma consciência motivadora. Você vai sair daqui com uma consciência cristã. Por quê? Porque avivamento é consciência cristã. É você parar e olhar para a sua vida e a sua vida, a vida que você tinha e a vida que você decidiu ter. A vida que você tinha e a vida hoje que hoje você tem. Pergunto eu para você, algo mudou depois que você se converteu? Algo mudou depois que você encontrou-se com Jesus? Ou tudo que você faz, você continua fazendo, só que de forma menos intensa, ou mais oculta, ou mais escondida? Avivamento é entendimento de que nós precisamos passar por uma reforma. A igreja precisa passar por uma reforma. Os púlpitos precisam passar por uma reforma. Por quê? Porque outro dia estávamos conversando com o pessoal da mídia e nós estávamos falando exatamente sobre isso e o Jorge trouxe algo muito poderoso. E nós estávamos falando exatamente sobre isso. Como levar a igreja a parar de fazer algo que é rentável. Como falar para a igreja, parar de fazer algo que é rentável. Vou repetir para você ficar chocado. Como dizer, ore mais, jejue mais, busque mais, invista mais tempo lendo a palavra, invista mais tempo ouvindo aquilo que te edifica. Se hoje em dia, quando você abre a mídia, você vê pastores relevantes dizendo que você tem que fazer aquilo que você deve fazer, aquilo que você deve analisar. Você deve analisar, e se você tiver uma consciência analítica, e se você conseguir, reter o que é bom, você pode fazer o que não te faz mal. Pergunto eu para você, será que foi essa a pregação de João Batista quando ele esteve no deserto? Será que foi essa a pregação de Jesus quando ele passou e encontrou-se com os pecadores, quando ele encontrou com aquela mulher que era uma mulher amante e que já tinha tomado vários maridos? Será que Jesus olhou para ela e disse, querida, eu sei que você está sofrendo porque você está com o marido de uma mulher, com o marido que não é seu, você está levando uma família a sofrer. Querida, sabe, aguarde um momento, quem sabe esse homem não vai passar a ser seu, porque de fato essa mulher, ela não merece o marido que tem. Será que seria esse o discurso de Jesus? Mas hoje é o que infelizmente nós mais escutamos por aí afora. Não existe. As pessoas não têm coragem hoje de dizer, olha, abandone essa prática. Essa prática é errada. Essa prática vai te levar à morte espiritual. Essa prática pode te levar também à morte física. Não. Se é adaptável, se você consegue reter o que é bom, você pode seguir as
falar uma coisa: você pode seguir Jesus sim com as práticas que você está. A única diferença é se você vai morar com Ele na eternidade. Então aqui hoje eu não vim te assustar, eu vim trazer uma consciência em Duque de Caxias, em Vila Maria Helena, através dessa igreja, que a igreja do Senhor precisa parar de ter medo de perder membros, ter medo de perder dislikes e começar a dizer para o pecador: arrependa-se do seu pecado, arrependa-se da sua prática, arrependa-se. Sabe por quê? Porque pregações como essa não rendem milhões de views. Sabe por quê? Pregações como essa ninguém quer assistir. Pregações como essa: nossa, que mulher arrogante. Nossa, quem é essa mulher para falar assim? Eu quero te dizer, essa mulher que vos fala foi uma mulher que decidiu entregar a sua vida na cruz e abrir mão um dia das suas práticas pecadoras. Um dia essa mulher que vos fala decidiu andar na contramão do mundo. Por que que nós estamos vendo uma geração que está morrendo e não tem força para sair? Porque aqueles que estão aqui dentro não têm condições de puxar muitas das vezes os que estão lá fora. Por quê? Porque praticam as mesmas coisas. Braço. Rabachoco braço. Possa ser que não sejam todos, mas daqui dessa igreja sairão homens e mulheres incendiadas, que quando pisarem nas ruas, os demônios vão ter que se curvar. Sabe por quê? Porque os demônios precisam saber quem você é. Por quê? Porque você precisa entender que você carrega do poder de Jesus e do poder do Espírito Santo. E eu quero te dizer, o Espírito Santo não habita num lugar que está sujo, que está árido, que está cheio de práticas errantes. O Espírito Santo habita em um templo que é limpo. O Espírito Santo habita em vida de pessoas que lutam para viver uma vida de santidade. Possa ser que você não consiga sempre, mas se você segue tentando, o Espírito Santo te ajuda na sua fraqueza. Então eu vim aqui te dizer o seguinte: avivamento é mudança de direção, é mudança de hábito. Sabe por que nós estamos diante de um tempo em que as pessoas não conseguem se firmar na igreja? Porque as pessoas entram para a igreja procurando um Deus agoreiro. Elas não entram procurando um Cristo que salva, cura e transforma. Elas entram procurando um Deus como em outro segmento de religião. Eu vou lá na igreja para ver se Deus me dá uma resposta. Eu vou lá na igreja para ver se Deus me dá uma bênção. Isso aí você encontra em qualquer outro lugar, em qualquer outro segmento de religião. O que nós precisamos entender é que quando nós entramos na igreja, nós precisamos entrar na igreja para Cristo, buscar algo que Ele tem para nos dar, que é novidade de vida, vida nova, novos hábitos, nova postura, novo comportamento, nova forma de ver o mundo, nova forma de pensar. Isso é o Evangelho. O Evangelho é levar pessoas a mudarem de vida e de direção. Então deixa eu te falar, você quer ter ânimo espiritual e vontade de ser um instrumento de Deus? Pague o preço. Por quê? O apóstolo falou de vários avivamentos, de 3. E o primeiro é Deus sobre nós. E Deus sobre nós estão aqui contidos 3 palavras poderosas em Deus sobre nós: poder, libertação e cura. Não era isso que nós víamos lá no passado? Poder, libertação e cura. Agora, o poder é muito bom, só que a igreja parou nesse estágio. Poder, poder, poder. Libertação era apenas um conceito no passado de expelir demônios. Para que libertação se eu não tenho demônio? Para que eu vou na libertação se eu não tenho nada na minha vida para ser? Eu só tenho uns probleminhas aqui, mas isso aí, irmã, que é isso? Não é demônio. Para que eu tenho que ter libertação? Eu não preciso de libertação. Eu não sei, meu irmão, o quanto santo você é, mas eu sei que todos os dias eu preciso de libertação.
Eu preciso de me libertar de coisas. Eu preciso me libertar de hábitos. Eu preciso todos os dias libertar a minha mente de pensamentos que não louvam a Deus. Eu preciso libertar a minha forma de pensar, a minha forma de falar, a minha forma de agir. Todos os dias na minha vida eu preciso dobrar os meus joelhos e dizer: Deus, liberta-me. Porque ontem eu fui alguém, mas hoje eu posso ser melhor do que eu fui ontem. Isso é libertação. A libertação não é apenas os demônios para trás, com a mãozinha para trás rodando. Não, libertação vai muito além disso. Mas eu pergunto isso para você: como avivamento se não tem libertação na igreja hoje? Como libertar? Como avivamento? Deixa eu te falar. Profetizar o avivamento é muito bom, mas o avivamento precisa começar a acontecer em indivíduos. Como o fogo de Deus vai descer sobre um lugar para habitar se não tem libertação? Eu pergunto, qual foi o dia que você orou pedindo a Deus: Deus, liberta os meus hábitos, as minhas práticas? Pergunto eu para você, tem algo que você precisa de libertar? Hã? Escute o que eu vou lhe dizer. Não existe avivamento sem cruz, verdade e redenção. Diga comigo: cruz, verdade e redenção. Você escuta falar disso aí? Pouco se fala de cruz, porque cruz fala de renúncia. Cruz fala de mudança de hábito. Cruz fala de morte. Então, pouco se ouve falar de cruz. Pouco se ouve falar de verdade. Ah, meu irmão. Tudo que não pode se falar na igreja hoje é verdade. Se você falar verdade demais, até o que a Bíblia diz, você toma um processo. Verdade? Como é que fala verdade para uma geração que não quer ouvir? Como é que a gente fala de verdade para quem gosta de viver na mentira? Como é que a gente fala de verdade se em alguns lugares tudo que você escuta de outros pastores é mentira? Eu não vim aqui atacar pastor, eu vim aqui falar o que Deus me mandou falar. Então, como nós vamos falar que algo não é lícito se 70% estão dizendo que é lícito? E essa geração hoje em dia não lê Bíblia mais. Lê os livros apenas. Lê os motivacionais dos pastores relevantes que tem 1 milhão, 2 milhões. As frases são muito mais impactantes do que a verdade. Pouco se vê no meio de semana reposts de versículos bíblicos, mas se vê em reposts de frases impactantes e relevantes. Por quê? Porque são verdade que queremos, e verdade que queremos procuramos. Tudo que nós não queremos é ouvir aquilo que nós não estamos afim, então procuramos a verdade que queremos ouvir. Só que um dia João Batista falou verdades que ninguém queria ouvir. Isso custou assim a sua morte, e tantos outros discípulos falaram verdades que nunca foram pedidas e perderam a sua vida. Então deixa eu te falar uma coisa: verdade hoje em dia, como falar de verdade? Se as igrejas pregam verdades todo domingo, daqui a pouco as pessoas não querem vir mais para a igreja, porque, Deus me livre, aquele pastor bate muito, aquela igreja bate muito. Você já ouviu falar isso? Agora, eu louvo a Deus pelas pancadinhas que a minha mãe me deu lá no passado. Isso me fez ficar essa mulher fortinha. Sabe o que essa geração está precisando? É de verdade, de umas pancadinhas, para começar a crescer fortinho. Por quê? Porque mãe não mata filho. Você está entendendo isso aqui? Eu vou repetir: a minha geração cometeu alguns excessos, isso é um fato, mas chegamos aonde estamos. E hoje em dia pergunto eu a vocês: aonde essa geração vai chegar? Porque essa geração hoje em dia fala a verdade na cara do pai, fala a verdade na cara da mãe. Meu filho tem uma personalidade forte, fala a verdade como quer, da forma que quer, e os pais acham bonitinho. Personalidade forte. Quando ele tiver um adolescente, ele vai ter a personalidade forte. Quando ele for um adulto, ele vai ter a personalidade forte. E lá no mundo, quando ele falar a verdade com a personalidade forte para alguém, sabe o que vai acontecer? É possível que você não veja mais o seu bebezinho, porque o seu bebezinho um dia não escutou de você as verdades que ele precisaria para viver uma vida abundante. Então eu vim aqui te dizer hoje na igreja: tudo que não pode se falar é verdade. Não tem graça. Essa pregação não me serviu de muita coisa.
porque eu queria uma resposta essa semana, porque eu estou desempregado. Aí entraria então Spurgeon, aí entraria então João Batista dizendo: se você está desempregado há muito tempo, é porque talvez você tenha algum problema. Se você não para em nenhum relacionamento, é porque o problema está em você. Mas estamos diante de uma geração que nós não podemos, querido, é porque ainda não chegou a pessoa certa para você. Ore mais, busque mais. Ninguém tem coragem de sentar e olhar no olho e falar como é que foi o relacionamento passado, como é que foi que aconteceu lá atrás. Então essas atitudes que você cometeu com essa mulher, é possível que 30 para frente não suportem, porque você precisa ser um cabra macho. Mas falar isso, nossa, é ofensivo. Não pode. Quem é esse homem para falar comigo assim? Se nem o meu pai falou isso, é por isso que você não fica casado. É por isso que você não fica casada. É por isso, por quê? Porque as pessoas não têm coragem de falar para você o que você precisa. Difícil você vai dar um glória hoje. Mas eu vou te dizer, sua vida vai mudar daqui para frente. Não vai mudar porque sou eu, vai mudar porque você entende que a verdade precisa entrar em você. Hoje é uma noite de Santa Ceia. Verdade é tudo que as pessoas não querem ouvir. Por quê? Porque eu estou levando a minha vida. Deus conhece, irmã. Deus conhece a minha fraqueza. Conhece a sua fraqueza sim, mas conhece também a tua sem vergonhice. Que a fraqueza já passou de fraqueza, já é sem vergonhice. E você se escora na fraqueza porque você gosta de pecar. Então chegue diante de um Deus poderoso e diga assim: olha, eu gosto de pecar. Eu gosto dessa fraqueza. Só que eu sei que eu não posso. Você está entendendo isso? Você está entendendo? Eu gosto. Isso aqui eu estou gostando. Tá bom fazer isso aqui, só que eu não posso. Então me ajuda, me transforma, me liberta, porque isso não pode ser normal. É como um meme que está aí, né? Que o diabo entrou no corpo de alguém e levou ele, né, a adulterar com outra mulher, e o diabo olhando para ele, falando assim: mas o que eu tenho a ver com isso, meu irmão? Isso aí não tem nada a ver comigo, não. Você que gosta de fazer isso aí, tu vem colocar a culpa em mim. É fato de que ali teve uma unhazinha do cão, né? Mas, meu irmão, o cabra gosta, ele é sem vergonha. Então, não tem esse negócio, não, eu não resisto. Não, você resiste sim. Sabe, quando você vai entender que você precisa mudar de vida, é a hora que você colher a lei da semeadura. Quando você encontrar alguém que deixar a sua cabeça florida, você vai entender que isso não é bom, e aí é possível que você tome tendência e tome vergonha na cara. Então, o que você precisa entender? Aquilo que eu não quero para a minha vida, eu não faço com o outro. Isso não é uma questão de espiritualidade, isso é uma questão de caráter. Sua mãe não te ensinou isso? Acredito que ela te ensinou. Seu pai não te ensinou isso? Acredito que ele ensinou. Agora, daí, se você quis praticar, já é uma coisa totalmente diferente. Aí o que o evangelho faz? O evangelho entra dizendo: olha, leva desse jeito, daqui a pouco Deus faz a obra, e você fica aí um errante, uma pessoa vacilante, que não muda de vida, escandalizando o reino de Deus, escandalizando o nome de Cristo. E por causa disso tem gente que diz: o que eu vou fazer lá dentro da igreja? Eu vou fazer o que dentro da igreja, se essa pessoa é do jeito que é? Escandalizando, escarnecendo, as almas não conseguem chegar, e isso faz parte do quê? Do avivamento. Sabe por que você entrou aqui? Porque o Senhor te ama. Cruz, verdade, redenção. Redenção, existe essa palavra na Bíblia? Existe, meu irmão. É o ato ou efeito de redimir, ou remir, que significa libertação, que significa reabilitação, que significa reparo, e que significa salvação. As pessoas querem ser salvas sem nenhuma modificação. Está comigo? Amém. Sabe por quê? Se nós anunciarmos culto de libertação, olha, manda mensagem para o fulano, que fulano é o gadareno. Manda mensagem para fulana, que fulana também precisa. Mas ele nunca olha para ele dizendo: eu preciso.
Se eu for liberto, eu consigo libertar aqueles que estão à minha volta. Libertação? Para quê? Ao contrário do que muitos pensam, deixa eu te falar, o avivamento não começa em prédios e em placas. O avivamento começa em indivíduos. Você ouviu isso aqui semana passada. O avivamento começa em um coração apenas. Só basta um coração. Então, deixa eu te falar, Deus não vai avivar paredes, não vai avivar prédios, Deus vai avivar o seu coração. E quando Ele começar a avivar o teu coração, Ele vai começar a mostrar para você o que precisa mudar, porque Ele vai te incomodar. Então, esse incômodo que você sente é o Senhor falando, olha, muda. Muda porque eu tenho um avivamento para você. Muda porque eu tenho uma mudança de direção para você. Muda porque eu tenho novidade de vida para você. Muda porque eu quero te dar força, eu quero te dar ânimo, eu quero te dar motivação. Você está comigo? Agora, tudo, hoje em dia, o que as pessoas não querem é mudar. Os casamentos acabam por quê? Porque as pessoas não querem mudar. Na minha casa eu não fazia assim. Quem é você, meu marido, para dizer que eu tenho que fazer? E aí tem uma gama aí dizendo, né? Que a gente não vai entrar no mérito da questão. É isso aí, é desse jeito. E com isso, uma geração infeliz, depressiva, com inúmeros problemas psicossomáticos e também de drogas. Por quê? Porque afundam a cara em entorpecente, porque querem trazer alívio para os seus traumas e as suas rejeições. Sabe por quê? Porque prefere perder do que morrer e do que matar a carne. Preferem abrir mão do que se sacrificar em mudança de direção para viver um relacionamento duradouro. Eu não estou dizendo que você tem que ser alguém que vai se infligir, mas eu estou dizendo que para você viver um relacionamento duradouro, você vai ter que abrir mão de algumas coisas. Senão você não vai ficar casado. Você entende? Senão você não vai viver uma vida. Você não vai encontrar alguém que faça com você vivo ou morto, morto ou vivo. Aí você não quer um relacionamento, aí tu quer alguém para tu mandar, pô. Relacionamento não é alguém que você manda e ele faz o que você quer. Relacionamento é como um acordo. Relacionamento é entendimento. Relacionamento é você entender-se com o outro. É você chegar em um denominador comum. Agora, como? Se todo mundo hoje está certo. Você já viu que hoje nós estamos diante de pessoas que só vivem certas? Eu estou certa. Estou certa. E não vem não, hein? Que se vier, entendeu? Porque eu estou certa. Porque Deus falou comigo. Você já viu que nessa hora Deus até fala com essas pessoas? Não, porque Deus falou comigo. Não, porque Deus falou comigo. Deus falou comigo que eu estou certo. Deus me mostrou. Nessa hora tem vidente, tem intérprete do céu. Tem tudo, tem combo celestiano. Estou certo. Está certo. Continue certo. Permaneça certo. Porque você é certo. Porque você é o Senhor da razão, porque você é o cara, ou porque você é a mulher, continua certo, e continua seco, continua certo, continua amargo, continua certo, continua sozinho, continua certo e continua sem amigos, continua certo e continua sem pessoas que têm prazer de ficar perto de você, continua certo, porque você vai continuar sozinho. Por quê? Estou certo. Só ele carrega a verdade absoluta. Você já viu? Conhece gente assim? Não. Está errado. Não. Você vai ficando. Estou certo. Como? Nós começaremos a viver um avivamento. Pergunto eu para você, como? Como? Avivamento é você entender que nós precisamos abrir o nosso coração para ouvir. E um exemplo muito poderoso disso foi Jesus. Porque quando ele começa a encontrar-se com os discípulos, o negócio vai ficando bom. Por quê? Porque tudo o que os discípulos não eram, era certo. Perfeitos.
inúmeras imperfeições. E eu vou te falar, Jesus teve uma paciência e um processo. Sabe, esse processo é essa paciência que as pessoas não querem, porque isso dá trabalho. Dá trabalho. Jesus teve uma paciência com os cabras. Uns homens que andavam com ele, que estavam ali com ele, e que presenciavam situações, momentos poderosíssimos, grandiosos. E a paciência que Jesus teve com esses homens imperfeitos foi extraordinária. Sabe por quê? Porque Cristo não veio para os perfeitos. Ele veio para os imperfeitos. Então, você já reparou que o mundo hoje está ao contrário disso? Presta bem atenção nisso. Hoje tudo tem que ser perfeito. Você já reparou? Tudo tem que ser perfeito. A mídia, os likes, tudo tem forçado uma geração a acreditar ou a acreditarem que tudo tem que ser perfeito. Corpo perfeito, pele perfeita, cabelo perfeito, unha perfeita, fala perfeita, hábitos perfeitos, estrutura perfeita. Você já reparou isso? Nós estamos diante de uma situação em que essa realidade de perfeição, ela está levando uma geração a se mutilar. E quando eu digo mutilar, eu não digo mutilar apenas os seus corpos, mas mutilar as suas mentes. Por quê? Porque tudo tem que ser perfeito, tudo tem um padrão. Se não se adequa a esse padrão, não é perfeito. Ninguém tem coragem hoje de tirar uma foto com o rosto sem maquiagem. Por quê? Porque o rosto está imperfeito. Se alguém vê o meu rosto sem maquiagem, é um fim da picada, é o fim do mundo. Eu não tenho coragem, aquilo ali é uma morte. Por quê? Porque tudo tem que ser perfeito. E aí, presta bem atenção no que eu estou falando aqui, que isso é sério. A foto tem que ser perfeita. Aí, pega aqui esse código. Algo que o Espírito Santo falou comigo alguns anos atrás. As pessoas, em busca de mostrar para o outro que tudo é perfeito, elas perdem momentos. Então, eu prefiro perder uma foto perfeita do que perder um momento extraordinário, que nunca mais eu vou ter a oportunidade de recuperar. Então, dane-se as fotos perfeitas. Eu não quero me preocupar com as fotos perfeitas. Eu quero lembrar dos momentos perfeitos. Eu não vou comer comida fria, porque a foto tem que ser perfeita, a fumaça tem que subir. Perfeito. E aí parece que a tua vida não está existindo. Por quê? Porque você não mostra ela para ninguém. Pergunto eu para você. Quem está vivendo intensamente não tem tempo de mostrar externamente. Quando você está vivendo intensamente, você não tem vontade nem de mostrar externamente, porque você tem receio de ter o teu momento interno estremecido por tantas palavras erradas, por perder um momento perfeito com alguém, porque alguém interpreta, ah, meu Deus, ela mostrou a foto, ela tirou uma foto mostrando sovaco, que absurdo, uma profeta mostrando sovaco, ela tirou uma foto com aquela bermudinha mostrando 3 dedos da coxinha dela, aí as pessoas não vão olhar a paisagem, vão olhar o tamanho da bermuda. Então não perde o seu tempo mostrando para o outro aquilo que você está experimentando. Escute essa chave poderosa. Quem muito quer mostrar está tendo dificuldade de realizar, porque quer mostrar para os outros aquilo que muitas das vezes não é o que ele está vivendo. Quer esfregar, entendeu? Aquele que vive, meu irmão, transparece no seu jeito de olhar, na sua forma de falar. Quem está vivendo não quer mostrar para o outro o que ele está vivendo. Deus está fazendo, Deus está surpreendendo. Olha, Deus está... Vai lá no Facebook, mostra suspense, um suspense que ele quer mostrar para o outro que ele está vivendo um negócio extraordinário que é só na cabeça dele. Então, se espante quando você estiver diante de gente que está muito preocupada em mostrar tudo nas redes sociais. Só mostra a ponta do dedo, não mostra o resultado. Eu tenho lá as minhas dúvidas, porque quando tudo está perfeito, as pessoas querem mostrar do início ao fim, mas é muito suspense. Todo excesso é falta de algo.
Quem tem um homem extraordinário não quer mostrar para o outro que o homem é extraordinário. Guarda ele para você. Está comigo? Você vai perder um lance ali, porque tu tem que mostrar o lance para o outro. E se você não mostra, é possível que as pessoas julguem a sua vida como uma vida chata e infeliz. Porque você não mostra foto, você não vive. Ah! Engano, bobinho. Porque você, quando está fazendo teus passeios aí por aí, você não faz o tour mostrando para todo mundo, parece que você não vive, um extraterrestre. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, às vezes estamos dando tanta gargalhada da barriga doer, que a gente não tem nem tempo de registrar. É melhor sentir do que provar. Você está comigo? Mas tudo tem que ser perfeito. A igreja perfeita, o ministério perfeito, o pastor perfeito. Tudo tem que ser perfeito para ser aceito. Se não for perfeito, não é aceito. É ou não é? Porém, eu pergunto para você algo. Como um imperfeito pode ser perfeito? Um local perfeito não precisa de reforma. Se hoje nós estamos diante de uma igreja tão perfeita, como é que tem reforma? Se não tem reforma, não tem avivamento. Nós nunca estivemos diante de uma geração tão perfeita, tão leitora, tão eloquente, que lê Spurgeon, que lê não sei quem, que lê Kathleen Kuhlman, ou que lê os filósofos. Estamos diante de uma geração tão perfeita, que quando sobe no púlpito arrota tanta coisa, mas não vive quase nada. Não vive quase nada. Não vive. É muita balela. Escute o que eu vou lhe dizer, querido. Um local perfeito não precisa de reforma. Avivamento é reforma. E tudo que Jesus mais fazia era encontrar-se com gente imperfeita. Eu pergunto para você, como que você vai encontrar com Jesus se você é um cara tão perfeito? Tu precisa da Bíblia se você lê os maiores livros filosóficos? Para quê? Você é o cara. Para quê? Escute, querido, pergunto eu para você. E aí, tudo bem. E quando o exterior está perfeito, show de bola. Agora, vem comigo nisso aqui. E quando o interior está imperfeito? E quando aqui dentro não está tão perfeito quanto parece do lado de fora? E quando a imperfeição é o caráter? E quando as coisas estão fora do lugar aqui dentro? Pergunto eu a você, como adaptar Cristo nisso? Se na Bíblia, quando Jesus encontrou com cada discípulo que ele chamou, a primeira coisa que ele achou foram os imperfeitos e as suas imperfeições. Como? Você está comigo, crente? Paulo, um assassino? Pedro, irado, impulsivo, cara doido, cabra da peste, impulsivo, fazia, depois pensava, pulava, depois pensava que já tinha pulado. Tomé foi tão duro que diante de Jesus teve que falar, meu irmão, olha aqui para minha mão, tu quer botar teu dedo aqui? Sou eu. Aqui, enfia o teu dedinho aqui, Esses, Judas, o que falar deles? Homens imperfeitos. Agora, preste atenção no que eu vou te dizer. Quando Jesus encontra-se com eles, o que acontece? Exposição e confronto. Jesus trazia à luz as suas imperfeições, não para escandalizá-los, mas para transformá-los. Então, Jesus, quando se encontrar comigo e com você, Ele vai nos mostrar aquilo que está imperfeito. É necessário, para quê? Para que entremos, então, em uma rota de transformação. Agora, um evangelho convencional possa ser o que você não gosta, mas com certeza é o que você precisa. Por quê? Porque hoje tudo é adaptável. E aí você vai entender e eu vou chegando ao final. A frase hoje em dia é, vem como estás e permaneça como está. E quando você sentir vontade, você muda no que te convém.
Só não é dito dessa forma, mas em outras palavras, vem. Você é músico? Você não está vivendo em fornicação? Esquenta não, pô, toca aí. Vem. Pode vir. Aí começa a mimizada aí. Ah, mas se for um profissional, e se foi tal. Por isso, aonde está o fogo do Espírito no altar das igrejas? Aonde está, se o mesmo que está aqui em cima é o que está lá embaixo, tomando uma cervejinha? Por quê? Porque eu ouvi semana passada do pastor fulano de tal, que tem 2,5 milhões de seguidores, que não tem problema nenhum tomar uma cervejinha. O pecado não está em embriagar, não está em tomar cervejinha, está em ficar bêbado. Isso, continua tomando, toma um gole, toma 2, toma 3. Quando você quiser salvar alguém que está vendo você tomar sua cervejinha gelada, ele vai falar para você, vou fazer o que na sua igreja, crente? Tu é igual eu, tu bebe como eu. Eu vim aqui hoje pregar para você a verdade que vai te libertar. Ouvir uma musiquinha, tá tranquilo. Pagodinho. Que isso? Ouvimos outro dia de um pastor aí, de uma determinada pessoa que tem música secular que edifica muito mais que a gospel. Isso, edifica. Isso, aleluia. Continue ouvindo que tu tem que ser corno, que tua mulher tem que trair. Continua cantando isso lá na sua casa. Continua dizendo que a Rita tem que dar a facada. Vai gerando esse ambiente. Escute, eu não estou aqui falando de um meme, de algo que é descontraído, não, porque eu não sou quadrada, eu não sou maluca, não. Eu estou dizendo de que hoje em dia, qual é a diferença que existe da igreja para o mundo? Se tudo que aqui dentro, aqui na cena é diferente. Agora, aí fora ou em outros lugares, que diferença tem? Não tem problema nenhum. Trocar de mulher quando você enjoar da sua, não tem problema nenhum. Xingar um palavrãozinho também quando dá uma topada, faz parte do evangelismo estratégico. Eu estou ali no... Vocês estão rindo? Escutamos de tudo e vocês sabem muito bem que aí fora está assim. Não ri não, porque vocês sabem que eu não estou falando mentira aqui não. Não ri não. É por isso que hoje em dia o ímpio, ele não tem vontade de entrar na igreja. Porque lá no trabalho tu é um crente desbocado, tu xinga palavrão, tu olha a vida de todo mundo, faz fofoca, cobiça, olha a mulher, olha o homem, fica na pornografia e tantas outras coisas. E como Cristo se adapta nessa sujeira? Avivamento! Não tem problema nenhum, não. Te pergunto, será que quando Jesus encontrou-se com pessoas que viviam nas suas práticas errôneas, ele disse, não tem problema não, a hora que você quiser. Não é bem assim não, você faz do jeito que você quiser. Sabe por que hoje em dia eu tenho visto casas que estão destruídas, casamentos que não são curados, relacionamentos que não são sarados? Por quê? Porque muitas das vezes o que deveria ser santo não santifica. Quem deveria faz-se igual, faz-se das mesmas práticas. Pergunto eu para você, onde está a novidade de vida? Se você quer trazer o outro para a vida que você está vivendo, aonde está a sua novidade de vida? Antigamente pregava-se, seja o sal da terra. Hoje em dia o que é sal e o que é açúcar? É tudo a mesma coisa. Mateus 5,13, vós sois sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? Para que servirá? Meu irmão, está tudo hoje adaptável, está tudo moderno. Só que por esse motivo, o avivamento não tem chegado nas igrejas. Por quê? Porque hoje não tem mais diferença. Nada muda. Mas porque eu escutei. Hoje em dia todo mundo escuta, é igual papagaio de pirata, escuta, escuta, escuta. Mas o que diz a palavra? Tudo é lícito, mas não me convém fazer. Tudo é lícito, mas não me convém fazer. Tem coisas que você pode
pode até olhar e possa ser que você até admire ou não queira entrar em nenhuma polêmica, eu concordo com você. Porém, você precisa entender que tem coisa que não vai caber para você. Então entre em uma vida de sabedoria, não sendo um crente chato, mas sendo alguém diferenciado. Alguém precisa olhar para você e ver que em você tem algo diferente. Se você faz o que todo mundo lá fora está fazendo, para que os que estão lá fora vão vir aqui para dentro? Aleluia! Novidade de vida, Romanos 6, 1 a 8. Sair do mundo e entrar em alguns lugares hoje em dia é a mesma coisa que nada. Você é sal. Você é luz. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é sal. Você é luz. Agora, escute o que eu vou lhe dizer e assim eu termino. O problema que você não elimina hoje vai te eliminar amanhã. Em outras palavras, o pecado que você não elimina hoje vai te eliminar amanhã. Elimine. Seja radical. Seja luz. Não seja apenas um frequentador de igreja. Não seja alguém que entra e sai apenas um admirador da fé. Seja alguém transformado. Tem gente perto de você que precisa de Jesus. Tem gente que não está conseguindo sair daquilo que você vai e volta, daquilo que você faz e vai e volta, vai e volta. Tem gente que não está conseguindo. Você é um bem-aventurado porque você consegue ir e voltar, mas tem gente que não está conseguindo voltar. Seja sal. A igreja precisa ser sal, nós precisamos orar por arrependimento. Nós precisamos derramar lágrimas de arrependimento. Nós precisamos começar a mostrar para Deus quem somos de verdade, porque Ele sabe quem somos. Não adianta você querer mostrar para os outros aquilo que você não é, se Cristo sabe quem você é. Então, diante dele, vamos começar a mostrar quem somos, mas não para permanecermos como estamos, para sermos transformados por Ele. Por quê? Porque eu creio que está chegando uma onda de avivamento como nunca vista no mundo. Mas para isso, a igreja precisa começar a refazer o caminho, porque não estão brincando de exterminar o evangelho não, meu irmão. Você está achando que você vai ver a besta pulando por aí? A besta já está se manifestando em muitos lugares. O final já está sendo manifestado em muitos lugares e muitas situações. Só não enxerga aquele que não quer ver. Então é tempo de você buscar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. É tempo de você começar a dizer: Deus, me ajuda a ser sal, me ajuda a ser luz no meio das trevas. Você não pode iluminar um lugar se você também é treva. Você precisa ter a luz para você iluminar os lugares que estão em trevas. Você precisa dizer: Deus, me ajuda. Deus, eu quero libertação na minha vida. Eu quero libertação nessa área. Pai, eu não consigo parar de pecar nisso. Pecado tem nome, meu irmão. Pecado tem nome. Diga para ele os seus pecados. Que pecados são esses? Faça uma lista diante do autor e da fé. Diga para ele: Senhor, o meu pecado é esse. O meu pecado é esse. A minha fraqueza é essa. Me ajuda. Me transforma. Geme. Derrama o teu coração. Por quê? Porque Ele vai te socorrer em te libertar. Eu vim aqui hoje te gerar em inconformidade, te tirar da conformidade. Por quê? Porque você precisa viver uma vida extraordinária no ano de 2021. Estar em Cristo é a melhor escolha que você faz na sua vida. Mas estar em Cristo é você abrir mão de uma vida que você vivia para viver em novidade de vida. Então viva em novidade de vida. Vem viver em novidade de vida. Vem viver em novidade de vida. Avivamento é isso, é transformação e não adaptação. O fato não é ser perfeito, é você reconhecer que você é imperfeito para Deus e em Deus você ser transformado. Então nós não estamos aqui apontando pecado de ninguém, mas nós estamos aqui dizendo que pecado é um fato real, que há situações, circunstâncias são reais e que para nós termos uma vida vitoriosa temos que abrir mão disso. Você está aqui comigo? Leonardo Ravenhill disse, e assim eu termino: em cada um de nós existem 3 pessoas: a que nós achamos que somos, a que os outros pensam que somos,
E a que Deus sabe que somos. Quem você é? Quem você é? Oswald Chambers disse: evitemos ficar discutindo sobre a palavra de Deus e vamos começar a obedecê-la. Se é, se não é, se pode ou se não pode, se o outro bebe ou se não bebe, se o outro xinga ou se não xinga, o problema é de quem está fazendo e o que você deve fazer. Obedecer a palavra. Faça aquilo que o Pai está dizendo para você que é necessário. Por quê? Porque você vai viver uma vida como nunca você viu antes. Eu vou te dizer que uma vida de renúncia não é fácil, uma vida de renúncia não é para qualquer um, mas uma vida de renúncia vai mostrar e vai dar a você condições de viver situações que você jamais imaginou que seria possível. Por quê? Porque você decidiu estar em Cristo, e estar em Cristo é isso. Estar em Cristo é você abrir mão de práticas erradas, de ações erradas, de situações erradas, e só assim nós vamos começar a ver a terra tremer, nós vamos começar a ver os anjos subirem e descerem, porque eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito numa igreja em que nós iremos ver a glória de Deus sendo derramada na sua casa. Eu acredito que nós vamos ver milagres como nunca imaginamos que seria possível ver. Nós vamos viver, mas para isso, uma igreja precisa entender que nós precisamos nos arrepender. Sabe o que o Espírito falou comigo? E assim eu encerro. Eu convido a você a se colocar de pé.